Olá, pessoal. Professor Carlos Wilker, e vamos dar início a mais uma aula de História. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a colonização espanhola na América. Então, vamos falar sobre os indígenas e os espanhóis, as guerras e as alianças. Aqui temos uma imagem representando um contato, né, entre os espanhóis e, e esses povos que habitavam a região que a gente passa a chamar de Mesoamérica, povos pré-colombianos, né, os mais famosos, os astecas, maias, incas. Então, vamos lá. Aqui é uma imagem dos territórios conquistados pela Espanha na América, ok? Século XV, XVI. Então, vejam que é um vasto território. Essa parte aqui em cinza, né, corresponderia ao atual Brasil, que foi mais Portugal quem explorou e que dominou e tudo mais. Europeus na América. Vamos lá. Quando Cristóvão Colombo desembarcou na América em 1492, no dia 12 de outubro, o continente aqui era habitado por milhões de pessoas, né? Um número aproximado de 80 milhões de pessoas. Alguns discordam em relação aos números. E entre esses grupos, haviam desde pequenos grupos indígenas habitando as florestas tropicais até grandes impérios, né? Como os incas, os maias, os astecas, são os mais conhecidos. E a chegada dos europeus a esse território aqui provocou uma verdadeira catástrofe para a população da América. Não que não houvessem conflitos entre esses povos, não que não houvessem guerras, mortes, não é isso. O que eu estou falando é que a chegada dos espanhóis ela realmente vai diminuir drasticamente o número de habitantes, vai alterar profundamente toda a sociedade e a estrutura desses povos. Okay? Eu não estou falando que todos os povos da América eram seres ingênuos e puros, mas sem sombra de dúvida, essa chegada dos espanhóis, dos europeus, vai representar uma verdadeira catástrofe para esses povos. E aqui tem uma cena de um filme chamado 1492, A Conquista do Paraíso, acho que é com Gerard Depardieu, que é um filme que eu indico demais, né? Que representa a chegada do Cristóvão Colombo aqui na América, e ele pensando ter chegado às Índias, ele vai chamar esses povos de índios, né? Na verdade, ele tem chegado. Na verdade, o Cristóvão Colombo ele morre pensando que tinha chegado às Índias. Na verdade, seria o continente americano. Inclusive, o nome América é uma espécie de homenagem a um espanhol chamado Américo Vespúcio, ok? Ávido por riquezas, né, principalmente ouro e prata, esses conquistadores deixaram um rastro de devastação e sofrimento. Após as guerras de conquista, os sobreviventes foram incorporados ao processo de colonização. Esse choque desses dois mundos, né, fez surgir um novo mundo. Né? Então, desse choque desses dois mundos, surgiu um terceiro mundo, vamos colocar assim. As consequências desse encontro deixaram marcas profundas até hoje, né? Principalmente nas sociedades da América Latina. Né? Muitos vão dizer que boa parte da desigualdade e da pobreza que a gente vê nesses países é um pouco consequência, ou tem entre seus fatores, essa colonização. Né? Foram regiões colonizadas, exploradas. Os espanhóis tinham uma visão etnocêntrica da cultura dos povos conquistados. O que é o etnocentrismo? É uma visão de mundo preconceituosa que considera a sua cultura superior às outras. Então, assim, a minha cultura é superior à cultura do outro. Né? A minha cultura é racional, é bela, é normal. E a partir das minhas crenças e meus pressupostos, eu julgo os outros. Isso é chamado de etnocentrismo. E muitas vezes, como o texto aqui diz, a gente não leva em consideração as peculiaridades de cada um, em contextualizar certas coisas. Eu não estou dizendo que a gente não possa fazer julgamentos sobre certos hábitos e comportamentos. Né? Eu acho que seria humanamente impossível a gente não fazer julgamentos. Mas é você se fechar na sua cultura como uma coisa totalmente bela, pura, racional, e a partir disso inferiorizar todas as outras. Não é tão simples assim. Aliás, quase nunca é. E assim, essa é a ideia do etnocentrismo. Você se coloca como centro, né, a sua cultura como centro, inferioriza, julga todos a partir dos seus preceitos, das suas crenças. Enfim, isso basicamente é a ideia do... Então, os espanhóis, eles viam esses povos dessa forma, como povos inferiores, cultura inferior. A nossa é a superior, é a racional, é a normal.
Após 30 anos da conquista, a população da América foi reduzida de 80 milhões para 10 milhões. Né? Repito, são números aproximados, mas sem sombra de dúvida, houve uma queda demográfica enorme. Aqui temos algumas imagens aqui sobre o início da conquista. Vejam ali naquela parte ali begezinha, que era o Império Azteca, Império Maia, ali naquela partezinha lilás, o Império Inca, aqui corresponde à região do Peru, Chile, né? Esse azulzinho claro aqui. Lembrem-se, os astecas e os maias ficavam ali na região do México, né? Nas proximidades do atual México, já o Império Inca ficava no atual Peru, Chile, ok? Mais para o lado de cá, aqui de baixo aqui do mapa. O extermínio da população das ilhas. Desde o princípio, o principal objetivo dos exploradores era encontrar ouro. E a primeira ilha a ser dominada foi chamada de Hispaniola, em 1496. Nessa ilha foi estabelecida a base para a exploração das Antilhas. E aí, no início do século XVI, os espanhóis iniciaram a colonização em Porto Rico, Jamaica e Cuba. Lógico que não eram países formados como a gente entende hoje. Okay? Mas a gente estava num grande processo de exploração, em busca de ouro. Houve uma exploração da mão de obra indígena, escravidão, rapto, na realização das mais diversas atividades, principalmente mineração e agricultura. Pessoal, não só houve escravidão e exploração aqui dos portugueses em relação aos africanos, aqui aos nativos indígenas, porque os espanhóis também vão impor essas más condições de vida aos povos que habitavam ali, a região do México, Guatemala, Honduras. As populações nativas das Antilhas foram dizimadas em razão das doenças trazidas pelos europeus. O trabalho forçado, a fome e as guerras. São alguns fatores, principalmente as doenças, que vão eliminar milhões de pessoas. Agora pensem comigo. Como é que poucos espanhóis, na verdade eram poucos, conseguem conquistar vastos territórios onde habitam milhões de pessoas? A gente pode destacar aqui alguns fatores. Primeiro, a questão das armas. Os espanhóis tinham armas de fogo, os indígenas não tinham, usavam de madeira, de pau. Outro fator que a gente pode destacar, inicialmente, alguns povos nativos pensavam que os espanhóis eram deuses. Pois é, pensavam que eram deuses. Nunca tinham visto, né, gente? Navios, cavalos, né? Não existiam cavalos aqui na América. Então, inicialmente, muitos tinham uma visão um pouco religiosa. E aí, quando eles vieram se tocar, já era tarde demais. Um outro fator que a gente pode destacar também é que os espanhóis eles vão fazer alianças entre algumas tribos. Então, por exemplo, tem a tribo A e a tribo B, que são inimigas. Eles se aliavam com a tribo A para derrotar a tribo B. E depois ficava mais fácil derrotar a tribo A. E a questão das doenças é um fator decisivo para a dizimação desses povos, né? Porque a doença contagiosa ela se espalha muito rápido. Okay? Então, são alguns dos fatores que a gente pode destacar para essa tamanha mortandade. A conquista do Império Azteca, temos aqui esse verde claro, que corresponde ao Império Azteca. No início do século XVI, os espanhóis passaram a organizar expedições militares em direção ao interior do continente, em busca de riquezas. A expedição que conquistou e submeteu os astecas foi liderada por Hernán Cortés. Hernán Cortés chegou a Tenochtitlan, que era a capital do Império Azteca, no final de 1519, sendo recebido pelo imperador Montezuma II. Cortés buscou apoio de povos indígenas inimigos dos astecas, aquilo que eu falei para vocês anteriormente, para conquistar Tenochtitlan, sendo essa colaboração decisiva para o sucesso espanhol. Porque os espanhóis eram muito poucos para lutar apenas eles contra os astecas. E aí, em 13 de agosto de 1521, a capital asteca foi tomada pelos espanhóis após 3 meses de cerco. Conquista do Império Inca, né, que corresponde aqui a essa parte aqui, bege, clara. Já o Império Inca, nossa, tem uma vasta região, da Cordilheira dos Andes até a costa do sul da América, da América do Oceano Pacífico. Eu vou voltar aqui a imagem, olha só. Como era, uma faixa estreita, mas muito longa. Correspondeu ao Império Inca. Na época da chegada dos espanhóis, o Império Inca passava por uma guerra civil, ou seja, uma guerra interna. O imperador havia morrido e os seus 2 filhos estavam disputando o poder. Ou seja, o império estava enfraquecido, estava tendo conflitos internos. Então, isso aí foi fatal para eles, porque se eles tivessem unidos, tivessem coesos ali, organizados,
possivelmente talvez eles não tivessem caído perante os espanhóis, mas estava havendo uma guerra interna, uma disputa interna. Temos aqui Machu Picchu, né, essa cidade linda, está entre as 7 maravilhas do mundo. Se localizava em Cusco, que era a capital do Império Inca. Fica lá no Peru, gente, é um dos pontos turísticos mais visitados do mundo. A conquista do Império Inca ela foi comandada por Francisco Pizarro. Lembre-se, Francisco Pizarro, Incas, Hernán Cortés, Astecas, em 1531. Os espanhóis aprisionaram o imperador Atahualpa, e o Atahualpa ele ofereceu uma enorme quantidade de ouro e prata aos espanhóis para ser libertado. E aí eles vão aceitar o acordo, só que eles recebem todo o ouro, mas mesmo assim matam o imperador. Eles não cumprem com o prometido. Como eu já tinha falado para vocês, né, ao invés de libertar ele, ele vai ser executado. Em 1532, os espanhóis conquistaram a capital do Império Inca, Cusco. Apesar da dominação, os incas resistem e lutam por sua liberdade, até 1572, quando o último imperador, Tupac Amaru I, foi preso e executado sumariamente. Até hoje, Tupac Amaru é visto como sinônimo de resistência, de luta. Até hoje, é uma figura bem emblemática. E assim, esses povos indígenas, eles não vão aceitar isso de bom grado, né? Vai haver muita resistência, né? E a resistência, às vezes, nem sempre se faz de forma física. Por exemplo, os povos indígenas mantiveram suas crenças, né? Mantiveram suas crenças ali nos seus deuses e tudo mais. Os nobres indígenas, eles não tinham uma proximidade ali com a nobreza espanhola, eles não substituíram totalmente seus valores e costumes, né? Meio que continuaram ali com seus valores e seus costumes. Houve a preservação de línguas nativas, por exemplo, o Quichua é hoje ainda uma das línguas oficiais do Peru e da Bolívia. Ou seja, houve algumas resistências. Como eu falei, resistência nem sempre se faz de forma física, mas pode ser mantendo alguma crença, algum valor, alguma tradição, como foi o que aconteceu aqui com esses povos indígenas que foram colonizados, explorados pelos espanhóis. Ok, pessoal? Vou ficando por aqui. Até a próxima.